a frase que pode salvar a tua relação. Uma frase dita apenas uma vez por semana pode mudar o jogo do teu relacionamento. É isso mesmo que eu trouxe aqui para você. Eu não acredito que eu e meu esposo demoramos simplesmente 10 anos, acho que mais, para descobrir isso. Que uma pequena frase, dita uma vez por semana, podia começar o jogo de tudo. Bom, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Cláudia Queiroz, especialista em relacionamento. Eu salvei a minha relação e também já ajudei casais, diversos casais, a saírem da crise conjugal e poderem reacender o amor dos tempos de namoro, que foi isso que eles fizeram. E você deve estar se perguntando, que frase é essa? Existe isso mesmo? Posso afirmar que existe, com toda segurança e profissionalismo de quem entende que existe essa frase, né? Bom, tenho que contextualizar um pouquinho aqui. Eu namorei 10 anos, né? E dentro desse relacionamento eu engravidei, né? Casamos, né? Na época que eu engravidei, eu estava indo embora para outro estado estudar e descobri a gravidez. Ainda assim, resolvi não desistir. Meu esposo, que era namorado à época, queria que eu ficasse aqui. E eu falei, não, já abri mão de tudo por esse sonho. Nessa época eu acreditava em concurso público, mas aí isso é uma outra história, só para vocês saberem. E aí isso que eu fiz. Fui embora para Brasília, grávida e tal, né? Claro que ali a gente já tinha um relacionamento consolidado, tínhamos 10 anos de relação e tudo, então assim, ele me ajudou a encontrar um apartamento, me mandou carro, enfim, já tínhamos sim uma relação. Mas, embora tivesse uma relação sólida de 10 anos, o casamento ele é totalmente diferente. Por quê? Porque você já sai das asas dos seus pais, ou seja, é onde efetivamente você entra para o jogo realmente, onde você assume responsabilidade total e não tem mais como chorar o leite derramado, não é mesmo? Afinal, isso é relacionamento de gente grande. E foi isso que aconteceu. Quando nós chegamos de volta, eu tive o bebê, né? Nasceu em Brasília. Com um mês que o bebê tinha nascido, nós retornamos para cá. À época, ele já tinha adquirido um terreno e nós ficamos lá na casa da minha mãe enquanto a gente voltava. Só que meu filho nasceu com refluxo. Gente, refluxo na época, 11 anos atrás, era algo muito novo, estava acontecendo muito, mas era simplesmente algo muito novo. Imagine para um pai e uma mãe de primeira viagem, nunca tinha acontecido com a gente na família. E toda a nossa energia, nosso foco, lógico, foi para o nosso filho ali naquele momento. Então, o que aconteceu? Nosso dia a dia começou a ser enchido daquilo, né? Eu fiquei de licença maternidade, 6 meses, fiquei em casa. Meu esposo tirou os dias, mas teve que voltar a trabalhar. Meu esposo Elias, o nome dele. E aí, o que aconteceu? Resultado, você fica tão envolvido que você nem percebe o que acontecia, porque meu filho chorava o dia inteiro. Ninguém conseguia para me ajudar, né? Então, assim, tinha que ter mamada controlada. Gente, foi um caos. E quando ele foi melhorando, depois de quase 6 meses de tratamento, cogitamos até de sair do estado, para procurar ajuda, mas não foi necessário. Encontramos aqui mesmo uma pessoa maravilhosa, uma médica preparadíssima, que nos ajudou muito, e assim aconteceu. E aí o que aconteceu? Quando ele começou a melhorar, a gente sequer percebe, né, que aquilo está acontecendo. É tão um pouquinho do dia a dia que você começa a retomar a sua vida e você não se apercebe. E aí o que aconteceu? Foi isso, dia após dia, nosso casamento passou a ficar mais difícil, a comunicação não fluía. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber tudo de negativo que meu esposo tinha, quais eram os pontos que eu achava que ele tinha que melhorar.
né? Então, assim, eu acreditava que ele precisava ser mais carinhoso, mais atencioso, mais amoroso com nossos filhos. Eu cheguei a dizer que ele dava mais carinho para os próprios sobrinhos do que para o filho. Enfim, e aí isso foi tomando conta da gente. E ao mesmo tempo, adivinha o que acontece? Ele também se liga no que eu tenho de negativo. Quais são as minhas partes que ele não concorda, que ele acha ruim? Eu não vou dizer nem que é certo, que é errado, porque às vezes é tolerável para uma outra pessoa, mas para ele não é. Enfim, estávamos ali tomados pelo foco negativo. Estávamos num ciclo de negativismo absurdo. E aí, ou seja, e a vida não para, não é assim. As crianças congela o Davi, que precisa da gente, e vamos tomar conta do relacionamento. Vocês sabem que não é assim, você sabe que não é assim. Então, assim, aí se acontecesse algum problema externo no trabalho, se acontecesse algo com a família, fica tudo muito bagunçado, né? E naquela época, meu marido teve uns problemas dentro do trabalho dele e eu com os meus problemas, mas a gente não chegava e comunicava um para o outro. O que estava acontecendo? Naquele meu contexto de problema, seja familiar, seja no trabalho, quais as emoções que estavam acontecendo? E aí, isso de eu não ter clareza dos problemas externos que me acontecia, frente, seja meus familiares, frente ao meu trabalho, eu me sentia, como é que eu posso dizer? Eu me sentia extremamente triste e ao mesmo tempo aquilo me dava mais raiva do meu esposo, porque eu não me sentia acolhida. E aí, ou seja, era uma disputa, era uma guerra para quem destruía mais o outro. Ou seja, paramos de jogar no mesmo time. Éramos pai e mãe daquela criança, né, Davi, nosso filho, mas ao mesmo tempo jogando em time diferente, onde a gente só sabia apontar os pontos negativos, onde a gente só sabia questionar. Eu queria que ele mudasse aquilo que me incomodava e automaticamente ele queria que eu mudasse. Só que qual é o grande quê da relação? Por mais que a gente saiba que a gente tem um ponto negativo que precisa sim ser mudado, a gente quer ser amado além daquilo. Por mais que a gente tenha esse defeito, vamos colocar assim, que eu não concordo muito, mas fica didaticamente mais fácil. Por mais que eu saiba que eu tenho que mudar isso, por exemplo, sou muito explosiva. Ok, eu sei que é um ponto de melhoria. Eu tenho plena convicção que eu preciso mudar esse ponto de melhoria. Inclusive, isso é real. Inclusive, eu trabalho até hoje. E vou trabalhar muito ainda. Eu sou explosiva, né? Sou ariana. Para quem gosta de signo, acredita, sou ariana. Então, mas o que é mais louco? Mesmo eu tenho consciência que seja um ponto de melhoria, eu quero ser amada e aceita com esse meu defeito. Só a partir de quando eu sou reconhecida, amada, com esse ponto de melhoria, é que eu vejo a necessidade e mais, fico liberada para mudar isso. E isso é nato. Então não importa o que você concorda ou discorda com seu esposo. Você só vai conseguir mudar isso quando você acolher. Quando você... E assim, quando eu digo acolher, vamos organizar. Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu acho ele grosso.
eu não quero... então eu tenho que aceitar a grosseria dele? Não, não é isso. A frase que vai salvar tudo não se refere a isso. Eu só quis te deixar presente que a gente só consegue que o outro fique livre para mudar quando eu o acolho. Quando eu o acolho, apesar de eu achar ele grosso, apesar de eu achar ele explosivo, apesar de o defeito que você achar, não é? Então é a primeira coisa. Mas e aí, dito tudo isso, e a frase? Bom, a frase que muda todo o jogo é: lembra que, contado tudo isso, todo esse percurso que eu falei, você está num ciclo negativo. Então, num ciclo negativo, é muito difícil você conseguir ver coisas positivas, porque seu foco está no negativo, né? E um grande exemplo disso eu vou dividir aqui com vocês. Olha essa foto. Parece meio confuso, mas vamos olhar contextinho por contextinho. Se eu perguntar desse, como foi a praia? Provavelmente ele vai dizer, foi ótimo, me diverti muito com os amigos. Esse vai dizer, cara, tava uma confusão, briga para todo lado, foi um inferno. Para esse outro, por quê? O que muda? É a mesma praia, é o mesmo ambiente, está cheio, mas cada um está com foco diferente. Esses que estão se divertindo estão com foco na diversão. Esses que estão presenciando brigas, desentendimentos, seja o que for, provavelmente vão ver pontos confusos. Ou seja, assim é a vida real. Onde está teu foco são coisas que você vê. Então, para mudar esse ciclo negativo, torná-lo positivo, eu convido você a pronunciar a frase que vai mudar. Lembrando, dita uma vez por semana, já é capaz de sair desse ciclo totalmente negativo. Mas se você puder dizer 3 vezes na semana ou todos os dias, eu te asseguro que isso acelera muito o processo. E aí, o que você precisa saber? A frase é simplesmente você apreciar o seu parceiro, apesar de. Esse apesar de eu não concordar, mas quais são os pontos positivos dele? O que ele faz bem? Por exemplo, pode ser uma grande coisa, assim, por exemplo, eu aprecio que você chegou do trabalho e veio conversar comigo sobre o que está acontecendo lá. Isso é algo grandioso, significa que ele tem uma certa liberdade com você. Mas pode ser que a sua liberdade você não esteja tão à vontade, vocês ainda não estejam nesse nível de jogo. Então essa apreciação pode ser: eu aprecio simplesmente porque você lavou a louça. Eu aprecio porque você fechou a tampa do vaso. Eu aprecio você. Então, algo vai surgir. Talvez soe estranho para você, talvez soe estranho para ele. Mas algo vai acontecer. Ele vai começar a se sentir apreciado e vai começar a apreciar você. Aqui vai um alerta. Se quando eu te perguntei quais são os pontos positivos que o seu parceiro ou sua parceira tem, e você disse que não tem nada de positivo, vai um alerta. O seu ciclo negativo está muito maior do que você possa imaginar. Porque todas as pessoas têm o que serem apreciadas. Todo mundo tem suas qualidades.
É certo, assim como nós temos defeitos, todos, eu, você, sua parceira, seu parceiro, nós também temos qualidades. Eu, você, seu parceiro e sua parceira. E se eu não dou conta de apreciar, aí vem um alerta bem grande. Qual é o ciclo totalmente negativo estou tendo? O que me falta? E aí a dica é: separa todo julgamento, tudo que você acha dele. Pode até anotar, pega um papel e caneta. Eu acho meu marido grosso, eu acho meu marido isso. Todos os julgamentos que você faz a respeito dele. E comece a observar, apesar de meu marido ser grosso, o que ele faz de bom? Se você não enxerga em você, para com você, enxergue para com seu filho, para com o trabalho, para com alguma coisa. Ele tem que ser bom em alguma coisa. E aí você pode dizer para ele: eu aprecio você nisso. E aí vai um segundo alerta. Quando você quer dizer que aprecia, essa apreciação não pode ser genérica. Tem que ser específica. Por quê? Porque quando é genérico, a pessoa não vai sentir realmente apreciada. É algo muito vago. Nosso cérebro, ele é muito inteligente, potente, mas ele pega muito a gente nas entrelinhas. E esse pegar nas entrelinhas é a gente dar clareza. Então, dizer, nem que seja, eu aprecio você quando você joga o lixo. Eu aprecio você quando você vai com as crianças ao parque. Eu aprecio você quando você dá um telefonema para sua mãe de forma carinhosa. E assim, às vezes você deve estar se questionando, mas Cláudia, isso para mim não soa assim, honesto. Comece a fazer e as coisas vão se transformando dentro de você. E assim, eu vou até fazer um comparativo. Por exemplo, que às vezes pode ser a grande questão que deixou você paralisada até agora, dentro do seu relacionamento, né? Então, assim, vamos supor, se eu tenho que... Deixa eu dar um exemplo, assim, bem fácil. Bom, eu preciso, vamos dizer, arrumar minha gaveta, né? Eu estou precisando arrumar minha gaveta de cabeceira de cama, tá bem desorganizada. E aí, se eu penso, bom, mas se eu começar a arrumar, caramba, vai voar pó, talvez me dê alergia, vai doer minha coluna, eu vou ficar muito tempo sentada. Hoje está nublado, vai estar meio escuro o meu quarto. Se você focar tanto no negativo, você se conectar com todas as dificuldades que vão trazer aquela gaveta arrumada, proporcionar arrumar a gaveta, você vai paralisar. O custo-benefício não vai valer a pena. Agora, se você disser, como é bom ter uma gaveta arrumada, eu vou conseguir organizar e achar todos os objetos que eu preciso. Vai ficar tudo muito limpo, vai ficar sem pó. Meu quarto vai ficar mais arrumado, eu vou me sentir mais organizada. E aí, por mais que você saiba que tem uma tarefa a ser executada, faz mais sentido para você. Você entra no foco positivo. Parece até um exemplo bobo, eu sei. Mas é assim no casamento também.
Afinal, a gente não tropeça em montanhas, tropeçamos em pedrinhas. Então, muitas vezes a gente acha que transformar o casamento é pegar uma varinha de condão e plim, simplesmente aconteceu. E não é real. É assim como a crise. A crise não começa da noite para o dia. São coisinhas e coisinhas e coisinhas que vão acontecendo, que a gente não vai conseguindo dando conta e transforma em algo grande. Assim também é a saída. Não vai ser algo mágico, não vai ser, né? Ninguém consegue finalizar um prédio de 20 andares se não for colocado o primeiro tijolo. E mudar o relacionamento, é isso que eu te convido, a construir esse prédio de 20 andares. E essa frase é exatamente o primeiro tijolo. Vamos colocar esse tijolo. Vamos sair do ponto negativo para o positivo. E o primeiro passo é exatamente observar os pontos positivos que teu esposo tem ou tua esposa. O que você aprecia nela e verbalizar. E não importa como esteja teu casamento, eu não sei verdadeiramente como ele está. Mas sei que com essa frase tudo pode mudar. Faça isso, me dê seu feedback e até o próximo vídeo, onde eu vou trazer mais conteúdo que te ajudará definitivamente a construir uma relação muito mais feliz, muito mais segura. Tá bom?